sido conosco. Abra, por favor, lá no livro de Jó. Pastor, mas não vamos terminar Tessalonicenses? Vamos, mas eu queria ler um pedacinho do livro de Jó. Primeiro versículo e depois alguns versículos que seguem do verso 6 em diante. Jó, capítulo 1, depois os versículos 6 em diante. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia Deus e se desviava do mal. Vamos, por favor, a última frase desse versículo é importante nessa manhã para as nossas vidas. Todos juntos. Temia a Deus e se desviava do mal. Todos nós vimos as últimas notícias do que aconteceu ontem. Obrigado, amado. Obrigado. O que aconteceu ontem no Rio de Janeiro? Mas há um estado de comoção quando você vê quase 1 milhão de pessoas numa determinada região em busca de uma alegria, de uma satisfação que é efêmera, que é passageira, que tem uma série de consequências em torno para que aquela alegria viesse e saísse. Eu queria que você se atentasse para uma situação. Nós estamos no mês da família e não é coincidência a incidência de tentativas do diabo de destruir a família. E tudo que não era bom você viu naquele lugar. Não precisa repetir, não precisa passar vídeo, fazer campanha, nada disso. Tudo que não era bom estava num único lugar. Mas aqui a Bíblia é bem clara qual que deve ser a posição da igreja. E como que deve ser o comportamento dos que estão com o Senhor? Leiam. Temia a Deus e se desviava do mal. Esse deve ser o nosso comportamento, de temor a Deus e nos desviar do mal. Não é porque todo mundo está fazendo que eu posso fazer. Não é porque é o último show da vida de uma popstar que eu vou. Temer a Deus traz recompensa para a tua vida, para a tua família. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Você quer que seus filhos sejam sábios? Ensina-os a temerem ao Senhor. Há pouco eu conversava com o Aurélio na empresa dele, posso citar, né, irmão? Ele falou, pastor, eu estou todo dia ficando ameaçado, o mercado de trabalho está em recessão e 20 pessoas foram mandadas embora. A qualquer hora pode ser eu. E esse é o nosso papel, de entender que o Senhor é quem nos guarda. É o Senhor quem guarda a família do Aurélio. É o Senhor quem protege o Aurélio na sua atividade profissional. Mas ele não está livre disso. É Ele, o Senhor, que precisa, de uma maneira muito prática, direta, fazer parte daquilo que nos traz angústia, aquilo que nos gera tristeza, aquilo que nos traz ansiedade. Agora eu vou pedir aos irmãos para acompanharem a leitura do versículo 6 em diante. Olha que coisa interessante, verso 6 em diante. Não que os outros versículos não sejam interessantes, mas eu quero que você acompanhe do versículo 6 em diante. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Ele estava fazendo o que ele faz até hoje. Ele está fazendo, antes mesmo de Jesus existir, ele já tinha como propósito isso. Passear na terra e ficar olhando o que está acontecendo na terra. Pasmem os senhores, eu recebi
uma imagem pela internet de um pedaço do deserto de Gaza alagado. O Rio Grande do Sul está alagado. Vidas perderam tudo, pessoas, famílias perderam tudo. Eu quero ressaltar que Satanás continua destruindo vidas na terra. Quero apenas fazer com que você lembre, esse é o primeiro de uma série de livros poéticos da Bíblia. Mas não é poesia, pelo contrário. Parece-me uma tragédia cômica, anunciada. Anunciada por quê? Porque foi dito por Jesus que isso aconteceria. A maldade aumentaria, os pais se voltariam contra os filhos, guerras, rumores de guerras, terremotos, aonde não tinha água ia encher, e aonde não tinha enchente ia virar deserto. Tudo isso, terremotos, lugares como o Brasil preocupados. Em Goiás, por exemplo, Tocantins, já tem o principal ligado à Marinha Brasileira, o principal ponto geológico do Brasil, cuidando para acomodação das placas tectônicas, um em Manaus e outro em Tocantins, fazendo estudo, porque daqui a pouco a gente vai começar a ter que se equilibrar aí com as nossas construções, coisas que na Europa já acontecem com frequência, no Japão já acontece com frequência, aqui a gente ainda não viu isso, graças a Deus. Mas tudo já foi anunciado, tudo já tinha sido anunciado. Esse é o papel de Satanás. Ele fica olhando, esperando a hora certa para manifestar. Verso 8. E o Senhor disse a Satanás: você reparou o meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Olha o que Deus fala para o diabo. Você viu que tem alguém lá? Você chegou a achar essa pessoa? E qual era a característica marcante de Jó? Íntegro e reto, temente a Deus e se desviava do mal. Bem, eu quero fazer uma pergunta para que você julgue, não a mim, mas nem esse irmão que está perto de você. Não é para ver esse julgamento bilateral, né? Você olhar para o lado e falar assim, é verdade, não está fazendo, nada disso. Mas analisa, faça uma análise. Tem integridade na tua casa? Existe alguma coisa reta na tua casa? Você vê na tua casa o temor a Deus? E é comum as pessoas que estão convivendo com você se desviarem do mal? Esses são alguns elementos que eu gostaria de fazer com que você refletisse nessa manhã. Bem, se Satanás é o mesmo e Deus é o mesmo, essas características servem para hoje. Amém? Amém? Nada mudou. Vou repetir. Quais são os ingredientes dos membros da sua casa? Quais são as características das pessoas que convivem com você dentro da tua casa? É isso que eu queria que você olhasse. Olhe para o seu marido, vê se ele é íntegro, se ele é reto, se ele é temente ao Senhor. Olhe para a sua esposa, vê se ele é íntegro, se ele é reto, se ele é temente ao Senhor. Olha para os seus filhos, se eles estão aprendendo a se desviar do mal. Conversando ontem com uma pessoa que convive comigo, ele disse assim, pastor, é normal minha filha com 22 anos não beijar na boca? Falei, é.
E ele ficou assustado. E eu perguntei para ele, por que você está assustado? Eu falei, porque eu vejo santidade na vida da tua filha. Ele falou, é a primeira vez que eu vi alguém respondendo assim. Me responderam que ela era lésbica, me responderam que ela tinha algum problema com a sexualidade dela, me responderam que ela não era bem resolvida comigo, como pai, eu até carrego uma culpa por conta do meu segundo casamento, me responderam tudo. E o Senhor disse para mim algo que eu nunca ouvi. Existem ainda pessoas na terra, íntegras, retas, tementes a Deus e que se desviam do mal. Bem cedo, foi colocada uma semente no coração daquela jovem, que ela precisava se desviar do mal. Tem recompensa quando nós obedecemos ao Senhor. E também tem destruição quando desobedecemos ao Senhor. Se isso faz bem, eu preciso copiar. Se a gente entende, porque quem leu o livro de Jó já uma vez na vida, cara, se você entende o negócio aí, passaram os 42 capítulos, cara, Deus deu tudo de bom para Jó de novo. Porque ele era o quê? Íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Se a gente entende que esses elementos fazem a gente prosperar, vencer o mal, os nossos filhos serem mais bonitos do que os demais filhos dos outros, está aí. Para quem queria uma receita de bolo, está aí. O bolo que deu certo, está aí. Pastor, mas não tem, cada casa é uma casa. Irmão, olha só, o diabo é o mesmo e Deus é o mesmo. E se ele deixou claro ali os elementos, se nós optarmos em buscar por excelência, fazer o mais próximo possível do que está ali, vai dar certo, irmão. Vai dar certo. Vai ser bom para a tua casa. Eu queria agora, nos próximos versículos, entender quais foram, de alguma forma, as orientações de Deus para nós sermos íntegros e retos. Olha o versículo 9, por favor. Então Satanás respondeu ao Senhor, leiam, será que ele, sem motivo, que já teme ao Senhor? Será que é sem motivo que Jó teme ao Senhor? Primeira coisa, qual era o motivo? Você pode passar para o último versículo, irmã Cristiane? Eu já vou te dar a resposta, porque é fácil. Versículo 22, 22. Olha o motivo. Lembra da pergunta, tá? Não foge a cabeça, não. Respondam. Em tudo isso, Jó não? Olha o primeiro motivo. Irmão, qual é o primeiro motivo? Não pecou. Nem atribuiu a Deus falta alguma. Parece que tem uma distinção, né? Na colocação do autor do livro de Jó. Ele não pecou e nem falou que foi Deus. Não atribuiu a Deus nada que estava acontecendo com ele. Volta para o versículo 8. Então, como que eu posso potencializar os elementos da minha casa, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha sogra, aqueles que convivem comigo, a serem íntegros e retos? Como que eu posso ajudar essas pessoas a serem íntegras e retas? Qual foi o motivo? Dando um motivo para elas. Não pecar. Não pecar. E o que estiver acontecendo com elas, elas entenderem que não é por causa de Deus.
Entenderam a resposta? De forma prática, vamos entender na prática, porque isso aí fica mais fácil do que a parte teológica, e às vezes aquilo que é teológico, ele é muito filosófico, muito abstrato. Vamos botar na prática. Se o teu filho mente em pequenas coisas, você está criando um mentiroso dentro da tua casa. Se ele rouba, furta pequenas coisas na sua casa, você está criando um grande ladrão para a sociedade. Se você faz isso, você está sendo modelo, causa de todo o desvio de caráter do seu filho. Você consegue entender? Não precisa ser coisa grande, basta coisa pequenininha. Não precisa ser algo que as pessoas digam, eu tenho vergonha de andar com você. Não. Não precisa. Sabe por que os meus filhos nunca viram pornografia? Pelo menos eu sempre trato esse tema com eles, porque o pai deles não vê. Dá para entender? Sabe por que eles vêm à igreja? Não é porque eu sou pastor, não. A gente briga lá em casa, exorta, disciplina, chantageia. Agora estão grandes, não adianta mais. Eu lembro que a Sofia falava assim, papai, não adianta mais não, nós já crescemos. Vou tirar o celular. Não adianta mais, papai. Adianta quando tem os pequenininhos igual da... Muito obrigado pela presença de vocês. Igual as filhinhas de vocês. Não vai ganhar maçã se não for para EBD. Eu lembro que meu pai falava assim, você não vai comer pão. Depois vocês conversam com a minha mãe. Eu ia lá no armário, tinha uma cestinha, eles guardavam o pão dentro de um saco de pano com uma galinha do lado de fora. Sabe aquele saco de guarda-pão que tinha uma galinha de bico vermelho? Depois eu falei, de Jesus, eu nunca vi uma galinha de bico vermelho. Pode até ter, mas eu nunca vi. Mas era assim, a galinha guardava o pão da minha casa. Eu ia lá de noite, pegava o pão, não riam. Trindade, não ri. Eu botava o pão no sovaco e ia para o quarto assim, Michele, ó. Meu pai falava o seguinte para mim, oi, ele já sabia, malandro, levanta o braço, eu, levanta o outro, eu, ó, desse jeito, botava o pão debaixo do travesseiro, ia comendo pão. Que mau hábito, até hoje. Até hoje eu deito, posso ter jantado. Quando vai dando 11 horas, eu falo assim, ai, Sofia, pode fazer um pãozinho com queijo para o papai? Que mau hábito. Isso não é bom. Não é bom para nada isso. Se amanhã algum deles, ao casar, precisa falar para a esposa que gostam também de comer pão. Você está entendendo o que está acontecendo com a família de Jó? Isso tudo aconteceu num lugar que não era ainda a casa de Jó. Então, as coisas espirituais precisam acontecerem no que é espiritual. Você precisa levar daqui para lá o que é o espiritual. E largar, eu peço a Deus que o Senhor e o Espírito Santo te façam entender isso. E largar tudo que é mal. E quando chegar aqui, chegue com o seu espiritual um pouquinho melhor. Chega com o seu espiritual um pouquinho melhor. Não é na igreja que a gente ora. Não é na igreja que a gente lê a Bíblia. Não é no culto que eu me consagro. Não é. São ferramentas que a igreja te dá para que o diabo veja que a igreja está aqui te dando ferramentas para você lutar no mundo espiritual. E a guerra dos seus filhos é no mundo espiritual, irmão, não é contra você. Lembra que está escrito em Efésios? A nossa guerra não é contra a carne, nem... não é o teu marido que está com problema, é você. Não é a sua esposa que tem problema, é você. Não é teu filho que está com problema, é você.
Ali foi Jó. E esse papo aconteceu entre Satanás e Deus. Olha o nível da coisa. E Deus falou: ele é íntegro, reto, temente a Deus e se desvia o quê? Do mal. Esse é o motivo. Como ser íntegro e reto? Desviando do mal. Ensina o seu filho a se desviar do mal. Caminhe com pessoas que naturalmente não te levariam a fazer o que é mal. Por que eu vou caminhar com pessoas que fazem o mal? Por que eu vou sentar na mesa de pessoas que só pecam? Por que eu vou emprestar o meu ouvido para pessoas que sabem que eu não deveria estar ouvindo aquilo? Assim como a fé vem pelo ouvir, o pecado também vem pelo ouvir. Assim como ouvir a palavra de Deus faz bem, ouvir o que o ímpio faz também faz mal. Quando Davi fala que não vai colocar nem a mão no que é do ímpio, às vezes o coração dele ficou com raiva. Senhor, por que o ímpio prospera? E Deus falou: calma lá, se liga. Não falta nada para você, você está querendo botar a mão no que não é para botar a mão? Para com isso. Não faz isso, que você vai destruir o reino todo. Você quer sucesso na sua família? Faça uma plaquinha. Integridade. Vai no Google, vê o conceito e fale com seus filhos. Retidão. Vai no Google, vê o que é retidão e converse com seus filhos. Temor a Deus. Vai no Google, faz plaquinha, cola. Na geladeira, na porta do armário, no banheiro, no box, no vidro do box. Vai botando. Eu acredito que isso é o resumo desse diálogo. Porque como Satanás é eterno e Deus é eterno, esse diálogo poderia ter durado o quê? Uma eternidade, eu não sei. Mas o efeito foi catastrófico. O efeito da conversa de Satanás e Deus a respeito de Jó, quem já leu o livro de Jó sabe que começou acontecendo uma coisa atrás da outra. Pastor, é isso que está acontecendo na minha vida. Eu vim para a igreja, começou um efeito, eu não sei, eu estava empregado, estou desempregado, meu marido estava bom, agora está ruim, meu filho estava bom, agora está ruim, minha casa estava boa, agora está tudo bagunçado. E uma coisa atrás da outra. Porque o Satanás está preocupado. Porque você perto de Deus, você vai aprender a ser íntegro e reto. Você perto de Deus, você vai ser um homem temente a Ele. Você perto de Deus, você vai se desviar naturalmente do mal. E o diabo perde quando você está perto de Jesus. Aleluia. Ele sabe exatamente o que precisa fazer para você ficar longe da graça de Deus. Verso 9, por favor. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Segue. Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele? Olha que coisa maravilhosa, tremenda. Da sua casa e de tudo que ele tem, o que o diabo falou? Senhor, o Senhor não protegeu ele de tudo isso que é de ruim? Botou uma cerca, quer dizer, limite. Deus colocou um limite. E mais, o Senhor não deixou nem quem quisesse ultrapassar o limite, ultrapassar. O Senhor protegeu. Isso não é justo, Senhor. Isso é o diabo falando. Não é justo. Assim é fácil. Irmão, é fácil? Sejam sinceros, é fácil? Quantos sabem que o Senhor nos deu um limite? Levante a mão. Levante a mão. Qual é o limite? A sua palavra. Repita assim: a sua palavra.
é o meu limite. Eu posso, parece que vocês não estão entendendo a parada aqui, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece se eu não tiver com ele? Não. Então tem ali, tem o limite. Cristo. E quem nos protege? Você sabe o que Jesus falou para o diabo em Mateus capítulo 4? Assim que o diabo tentou, o que acontece? No finalzinho do capítulo, os anjos foram e serviram a quem? A Jesus. É isso que está aqui tipificado. O diabo sabe, mas ele estica a corda para você sair do seu limite. Ele estica a corda para você ultrapassar o limite de Deus. Não é ele que vem para cá, é você que vai para lá. Compreenderam? Se o limite de Deus é aqui, irmão, não ultrapasse ali, irmão. Vai dar problema. Vai dar problema para todo mundo na sua casa. Se você tem fraqueza com determinados hábitos, como eu citei o meu, e se de fato eu quero perder peso, eu não posso ficar comendo pão de madrugada. A farinha branca engorda muito. Tem uma quantidade de açúcar potencializada pelo fermento muito alto. Um pãozinho francês já arrebenta a dieta de qualquer pessoa. Mas eu posso comer. Eu não posso comer errado. Eu não posso viver errado. Eu sei da minha fraqueza. Eu sei do meu limite. Se algum dia eu tive problema com bebida e eu não posso sentir cheiro da bebida, eu não posso ficar com quem bebe. Se algum dia já tive problema com tabaco, e eu sentindo só o cheiro disso me chama, o cérebro me atrai, eu não posso ficar com quem fuma. Se eu já tive problema com dinheiro alheio, eu não posso lidar com o dinheiro dos outros. Se eu já tive problema com a minha sexualidade, eu preciso resolvê-la. Eu não posso permitir que o que é fraco em mim me leve para um lugar onde não é o lugar onde eu tenho que estar. Bem, da verdade, eu preciso ficar no centro. Quanto mais longe do limite, melhor. Se você ficar no centro, mais tempo você vai ter para pensar, estou indo para a direção errada. Agora, se você ficar muito na beirinha, qualquer coisa vai fazer você cair. Às vezes, um ventinho foi. Você estava na beira. Irmão, descubra o seu limite. Descubra o seu limite. Desnude essa santidade que você carrega e fale para você mesmo, olha, eu preciso encontrar os meus limites. Se você não tem com quem compartilhar a sua fraqueza, fala com Deus lá no teu quarto, sozinho com Ele. Senhor, está ruim. Eu não consigo. Senhor, me ajuda. Para isso tem Jesus. Para isso tem Jesus. Mas não fica aqui a história de Jó. E graças a Deus por isso. Porque em tudo Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Olha a segunda parte desse versículo, verso 10. Abençoaste a obra de suas mãos. Então, vamos lá. Temer a Deus e ser reto. Vamos voltar um pouquinho. Íntegro e retidão. Temer a Deus e ser reto. E afastar-se do mal faz o quê? O que o diabo viu na vida de Jó? Tudo que Jó fazia era o quê? Lê ali. Abençoado. É a receita.
Tudo que ele fazia era o quê? O que o diabo falou? Deus, assim fica fácil. O Senhor abençoou de tal forma que tudo que esse homem chamado Jó faz, dá certo. Botou a mão, deu certo. Plantou, colheu. Veio o rio para sair. Você sabe que lá no Rio Grande do Sul, em torno da cidade tinha contenção. O que estourou para invadir a água ultrapassou o limite e invadiu a cidade, foi que aquela contenção não aguentou. Você sabe o que significa estresse? Olha para mim. Essa cadeira aqui, eu vou puxar aqui para ficar mais fácil para você identificar. Essa cadeira, ela aguenta uma quantidade de peso. Se colocar 5 pessoas igual a mim aqui em cima, a cadeira vai o quê? Quebrar. Isso é estresse. Você botou o problema da tua casa, a rotina, a falta de saúde, já está quebrado. A doença, problema no trabalho, a rotina, a falta de dinheiro, a doença, já quebrou. Concorda comigo? Certo? Além dessas coisas naturais, o diabo olhando você e falando assim, não vai dar certo, vai dar ruim, vou arrumar uma meia dúzia de gente para te atrapalhar, vou te botar gente para te levar para o pecado. Não é assim? Então nós temos um estresse natural, mas também temos um estresse o quê? Sobrenatural. Nós temos como resolver isso. Primeiro a gente entendendo o nosso limite. Nossa limitação. E o estresse, querido, irmão, o estresse é muito ruim. Tem gente com mancha no corpo, cai cabelo, a unha não cresce, não come, prisão de ventre, dá entupimento cardíaco, dor de cabeça, sinusite, o fígado para, o baço para de funcionar, a ansiedade vem, você começa a dormir mal. Acabou a tua vida. Olha como uma coisa é séria, Pedro. Quantos presentes, daqui a pouco você olha para trás, tem algum dos sintomas que eu já falei aqui? Levante a mão. Pode levantar a mão, assim, bem alto. Agora olha para trás. Mais de 80%. Quem não levantou é porque morreu. O que o diabo fez? Falou para Jó, vou deixar você uma semana sem ir ao banheiro, pastor Luiz. E tem gente que passa 1, 2, 3 semanas, começa a dor de cabeça, enjoo, para de comer, fica mal-humorado, fica impaciente, o esposo chega de casa, ele começa a brigar, você não sabe o motivo, mas ela simplesmente não foi ao banheiro. Ela parou de funcionar aqui. E quando a gente para de funcionar aqui, a gente para de funcionar aqui. Você não dormiu, chegou no trabalho mal-humorado, o patrão chegou com muita coisa para você fazer e você logo diz, lá vem aquele estresse diário que você não quer, o teu patrão. Mas lembra que é o teu patrão. Você precisa dos R$ 1.412 para viver. O diabo sabia disso. Mas ele falou para Deus, não é justo, Deus, porque tudo que essa pessoa chamada Jó faz, ele é o quê? Tudo que ele tem. Ele é o quê? Abençoado. E os seus bens se multiplicaram aonde? Além de abençoado, ele era o quê? Próspero, rico. Ele não era rico porque fez a imersão dos 5 primeiros amigos milionários da sua vida com Tiago Brum. Ele não era rico porque fez um curso de economia doméstica em Harvard. Ele não era rico porque herdou do pai, do irmão, do irmão, do irmão, do irmão, uma herança enorme que vem uma cartinha assim. Você já recebeu esse golpe? Alguém morreu na Europa e deixou destinado. Já, pastor, recebeu uma cartinha assim? Ei, irmão, olha, João fulano de tal morreu na guerra
lá não sei aonde e deixou uma herança. Como nós não temos herdeiro, nós escolhemos você para ganhar essa herança. E aí o restante do golpe é muito fácil. Ele diz assim, você precisa abrir uma conta, fazer uma senha de acesso e depositar 30 mil reais para liberar o dinheiro. E aí você fica, Senhor, é a solução, Senhor, não é? 200 mil euros, quase 600 milhões de reais. Eu só preciso ter 30 mil reais para botar na conta para liberar o acesso dessa fortuna. Isso é dados de ontem, porque eu li isso ontem. 67% da população brasileira é evangélica. 84% dessa população joga nesse negócio de bet eletrônico. Quer ficar rico? Sem o trabalho. Está no UOL de hoje de manhã, essa informação. Não é íntegro, não é reto, não é temente a Deus e não se desvia do quê? É 20 centavos, eu aposto no time inteiro, se fez gol eu ganho 10 reais. Pô, legal, vai trabalhar, vagabundo. Acorda às 6 horas da manhã. Se não quer acordar às 6 horas da manhã, vai estudar e fazer um concurso. Tem concurso aí, AGU. AGU. Entra na AGU agora que você vai ver isso. Portal Gov. Vai estar lá. AGU. Analista de licitação. 22 mil de salário. Mas você tem que estudar. Ninguém quer estudar. Você pega um universitário, está acabando aí, o cara está desesperado para fazer o TCC. Sabe o que é TCC? Nada mais é do que um trabalho. Igual de jardim de infância, só que tem regra. Tem regra. Quem foi um bom aluno no jardim de infância e fez todos os seus trabalhinhos, quando chegar na faculdade para fazer o TCC, ele vai ter capacidade para fazer. Ele não vai ter dificuldade de fazer. Mas sabe por quê? Você entra na internet, não é isso, doutora Querubina? E a pessoa vende TCC, não vende? Com abstract, sabe o que é isso? É uma obrigação do TCC em inglês, alemão, a língua que você quiser. Pronto. É mais fácil. As pessoas querem o que é fácil, o diabo está vendo que a igreja também quer um lugar onde as coisas sejam fáceis. Ninguém, para ficar perto de Deus, está convidado a ficar com Jesus de maneira fácil. É isso que o livro nos ensina. Cara, a vida de Jó foi ruim a vida inteira. Ainda que ele fosse um homem abençoado e próspero, o cara, meu Deus, sofreu que não acaba mais. Mas o verso 22, o que que diz? Ele nada pecou e não atribuía o quê? A Deus. Ele falou, Senhor, tenho consciência que eu estou fazendo o que o Senhor me deu para fazer. Esse é o meu motivo. Bem, eu posso concluir, não chegando aos últimos minutos da nossa existência, que a nossa vida vai passar como, é bíblico, tá? Num piscar de olhos. E aí você vai pensar assim, o que eu fiz da vida que Deus me deu? Que é o que é mais significativo para você. Como eu vivi essa vida? E agora, que muita gente não tem resposta. Para onde eu vou depois dessa vida? É o que eu fiz? Como eu fiz? E para onde eu vou depois? Porque o diabo não estava preocupado se ele era abençoado ou se ele era próspero. O diabo queria virar para Deus e falar assim, viu Deus? Ele falhou. O Senhor perdeu. Quando as coisas dão errado na sua casa, eu entendo que a primeira pessoa que deveria assumir a responsabilidade é você. Você não deve... A igreja falhou, por isso meus filhos não estão na igreja. Ah, minha mulher falhou, por isso que o casamento está ruim. Ah, meu pai não foi um bom pai.
O verso 12, especificamente, vamos ler o 11 e o 12, você vai identificar isso. Mas estende a tua mão e toque em tudo que ele tem para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Verso 12. Então o Senhor disse a Satanás, leio, você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem. Por quê? Porque prepara o glória. Porque antes do mundo existir, Deus já havia escolhido você. Ele pode tirar teu carro, a tua casa, os teus bens. Ele pode tirar tudo, menos a tua vida. Então isso me dá um choque. Eu preciso viver melhor, com qualidade de vida. Eu já disse para os irmãos há pouco tempo atrás, eu tive medo de ficar velho. Eu falei, Senhor, como que eu vou ficar velho? Cara, eu vou dar trabalho para os outros, gordo, ninguém vai me tirar da cama, eu tenho que emagrecer. É uma série de problemas, vocês sabem muito bem disso, né? Mobilidade, falta de capacidade, ou seja, nós somos capacitistas, a gente quer que o outro faça uma coisa que a gente mesmo não faz. E eu falei, não, preciso cuidar. Chegar aos 70, pelo menos andando 5 quilômetros de bicicleta, jogando 2 vezes bola por dia, peteca, subindo e descendo a Mineira lá na torre, sem problema. Não é de Kombi, gente. Não pode ser de Kombi. Né, Madalena? A senhora já não faz isso? Eu a conheço pelo menos 25 anos. Sobe e desce com roupa, com comida, faz tudo em casa. Quantos anos a senhora tem? 81 anos que nós vamos louvar o Senhor Jesus por isso. 81 anos, agora eu me assustei, eu achei que ela tivesse 60. Tem Deus nisso, não tem, pastor? Tem Deus nisso, cara, de alguma maneira. Foi uma vida fácil, querida? Não foi uma vida fácil. É uma vida fácil ainda, aos seus 80 anos? É uma vida fácil? Não é, muita luta. A senhora consegue entender o que está acontecendo aqui, neste lugar? Aí Deus deu até hoje aquilo que Deus deu lá no verso, por favor, volte ao verso 10, versículo 10. Abençoou o que você fazia com as suas mãos e te deu o quê? Prosperidade. Não deixou faltar nada, tomou conta, toma conta, a coisa vai, a coisa vem, entra governo, sai governo. Quantos governos a senhora deve ter acompanhado? De 4 anos da época, de 88 para cá, pelo menos uns 6 presidentes da República. Inflação, mega inflação, mudou a moeda 13 vezes. Olha que coisa, você não sabe mais o que é cruzeiro, cruzado, cruzado novo, cruzeiro velho, cruzeiro novo, com real. Você não sabe mais se pegar uma moedinha no teu cofre, não é assim? E Deus não mudou. Deus não mudou com a irmã Madalena. Deus escolheu você. Isso tem que ter algum sentido, cara. Isso tem alguma coisa que mexe tanto com o diabo que ele não desiste de você. É por isso que você tem tanto problema. Deus sabe disso. Que se esse povo, que chama pelo nome dele, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, acabou a terra, irmão. Acabou o problema. Você consegue entender? Lembra o que Josué fez? Ó, vai ficar sem chover. Parou. Não vai ter água. Pum. Elias. Olha a galerinha. É legal quando a criança chega assim para ninguém ver, né? Uma pessoa abençoada por Deus. Ela tem autoridade de Deus na sua vida. Ela tem autoridade espiritual na sua casa. E aí, quando os problemas vêm, ela consegue, com a autoridade que Deus dá, resolver em nome de Jesus. Como é maravilhoso você entender quando você tem algum problema de relacionamento, você, vem cá, vamos brigar não, vamos orar.
Quando você vê que seu filho está indo por um lugar que não devia ir, você, vem cá, filho, ajoelha aqui. E quantas vezes basta uma oração? Quantas vezes basta um pai, uma mãe, na beira de uma cama, intercedendo pelo seu filho? E Deus move o céu a favor da sua família. Muitas vezes você vê que não foi o médico, que não foi o psicólogo, que não foi você, foi a bênção de Deus por intermédio daquilo que você crê, daquilo que você age, da maneira como você se procede, da maneira como você se coloca à disposição de Deus para fazer com que Deus seja Deus na tua vida. A falta de motivo e a falta de posicionamento das pessoas fazem as pessoas a ficarem próximas do limite de onde elas não devem ficar. Conversando com uma pessoa, é um coach de Niterói, e eu me identifiquei como alguém muito permissivo. E ele falou para mim num outro termo, eu vou dizer qual é o termo, agradador. Quem é uma pessoa muito permissiva? Aquele que, por mais que discorde, permite as pessoas invadirem o seu limite e ele não fala nada. Eu entendi isso. Em um determinado momento, uma pessoa me magoou. E eu falei exatamente assim, com muito amor. O que você fez comigo, você não deveria fazer. Mas para que possamos continuar a caminhar juntos, você deve mudar o seu comportamento. Porque se você não mudar o seu comportamento, nós não temos como caminhar juntos. E esqueci disso. Porque não havia mágoa. A gente não esquece quando tem o quê? Mágoa. Quando a pessoa te ofende e você não perdoa, você carrega isso, você está se matando à toa, cara. Você está entupindo as suas coronarianas à toa. Mágoa, ressentimento, cólera, raiva, ira. Isso aí não vai resolver a vida de ninguém. Mas como eu quero ter qualidade de vida, eu entendi o que essa pessoa disse. Olha, não deixa ninguém te levar para o seu limite. E o comportamento dessa pessoa, por eu ser permissivo, e ele chama de agradador, eu entendi isso. Eu chamei então a pessoa e botei o meu limite. Olha, não tem como andar junto com você se você ultrapassar esse limite. E passou o tempo. Essa pessoa me procurou um tempo depois, não me recordo quanto tempo que isso ocorreu. E ela disse, aquele dia você me fez muito bem. Eu falei, qual o dia? O dia que você me botou no meu lugar. Eu nem lembrava mais. Eu não lembrava, confesso aos senhores, como disse, não lembrava. Porque eu tive a mesma atitude na minha casa. E hoje, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Uma das grandes atribuições do ser humano é tentar entender a si mesmo para entender os outros. Mas se você não fala o que gosta e o que não gosta, como que as pessoas vão te entender? Como que elas vão te conhecer? Como é que elas vão te trazer bolo de fubá com goiabada, se ela não sabe que você adora isso? Né, aniversariante? Você nem sempre tem tudo o que quer. Nem sempre. Mas você pode ser abençoado em tudo que você tem. E esse é o propósito. Tornar possível aquilo que está no versículo 13.
versículo 13. Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, leiam, os sabuzeus eram inimigos, tá? Atacaram e levaram tudo, mataram seus servos a fio da espada. Só eu consegui escapar para lhe trazer a notícia. Segue. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse, leiam, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Só coisa boa. É isso que está acontecendo? Verso 17. Enquanto este ainda falava, quando começou um, veio o outro, e veio, não deu tempo nem dele pensar no que aconteceu primeiro. Lembra isso? Veio outro mensageiro e disse, os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e levaram embora, mataram os servos a fio da espada. Só eu consegui escapar. Quantos escaparam? Se liga, que isso tem uma mensagem de Deus para a tua vida. Ainda que a figueira não floresça, pode rolar? Show. Segue. Também este ainda falava quando outro veio e disse, os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo. Ué, nós já lemos esse, irmão. E vinho do irmão mais velho, 19. E de repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra o quarto, cantos da casa, e ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. 20. Agora. Viram aí o cenário, né? O cenário, só catástrofe. Olha o que Jó faz, versículo 20. Leiam. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. Ele se humilhou e falou, Senhor, eu sei o que está dando errado, mas mesmo assim eu vou te adorar. Está acontecendo o que lá na tua casa? Irmão, adore ao Senhor. À noite você vem que eu vou falar em Jó capítulo 42. Vou dar um salto, né? Cronologicamente, uma porção de coisa acontece, mas eu vou dar um salto do primeiro capítulo lá para o capítulo 42. À noite você volta. Igual novela. É capítulo. Se não puder vir, assista pela televisãozinha da igreja aí no Facebook, no Instagram. No Instagram não, no YouTube, né? No YouTube. Qual é o arroba IBCRJ? É isso, Pedrinho? Quando puder, Cris, coloque esses endereços digitais aí para as pessoas começarem a se... Tá, Pedro? Tem gente que não pode, mas está lá, assiste na TV. Então Jó se levantou, vamos levantar? Rasgou o manto, você fecha um pouquinho os seus olhos e fala, Senhor, que semelhança é essa na minha casa? Nos últimos dias, só notícia ruim. Mas eu estou aqui para te adorar. Eu quero o resultado disso, Senhor Deus, na vida desta igreja. Uma igreja que sabe o papel do diabo. Uma igreja que sabe o papel do seu Deus. E uma igreja que tem um motivo ainda muito maior para mostrar para essa sociedade que precisamos de integridade e retidão
de temor ao Senhor e nos afastar do mal, porque todas as vezes que nós nos afastamos do mal, nós estamos dizendo para Ele: olha, fica aí, eu não quero andar com você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você está sofrendo e precisa nessa manhã a ação de Deus sobre a sua vida? Por favor, levante a sua mão. Coloca para o Senhor. Faça um gesto assim: Senhor, nessa terça-feira que passou, eu recebi uma notícia muito ruim. E ainda nem pensei o que eu vou fazer. Na quarta chega outra, e na quinta outra. Senhor, eu estou cansado disso, Senhor. Coloca a sua mão sobre mim, Senhor. E receba nesta manhã a minha adoração. Em nome de Jesus.